Cyberativismo, cultura hacker e o individualismo colaborativo. Sérgio Amadeu da Silveira, professor da pós-graduação da Faculdade de Comunicação Casper Líbero e autor de, entre outros, Exclusão Digital, a Miséria na Era da Informação. Revista USP, São Paulo, número 86, página 28 a 39, junho e agosto de 2010. Resumo. O texto discute as relações entre o cyberativismo e a cultura hacker. Busca mostrar a influência da contracultura norte-americana na construção do hacktivismo. Indica a conexão existente entre as mobilizações colaborativas para o desenvolvimento de softwares livres e o pensamento hacker, que prega distribuir o poder e emancipar as pessoas pelo acesso às informações. Descreve as abordagens teóricas que esclarecem a crescente relevância dos protocolos, códigos e softwares como principais intermediários da comunicação social. Conclui com a caracterização de um individualismo colaborativo que emergiu da sociabilidade hacker e que se baseia no compartilhamento de ideias e na emancipação individual pelo conhecimento. Palavras-chave: cyberativismo, cultura hacker, hacktivismo, individualismo colaborativo. Por cyberativismo, podemos denominar um conjunto de práticas em defesa de causas políticas socioambientais, sociotecnológicas e culturais realizadas nas redes cibernéticas, principalmente na internet. O cyberativismo se confunde com a própria expansão da rede mundial de computadores. Ele influenciou decisivamente grande parte da dinâmica e das definições sobre os principais protocolos de comunicação utilizados na conformação da internet. É possível posicionar os diversos grupos e atividades do cyberativismo situados mais à esquerda ou mais à direita. Todavia, esse enquadramento tradicional, que orientou a divisão política das ações e ideologias no mundo industrial, encontra crescente dificuldade operacional diante de muitas ações na sociedade informacional. Em dezembro de 2009, a ministra da Cultura da Espanha, Ángeles González Cindy, integrante do governo socialista de Zapatero, apresentou um projeto chamado Lei de Economia Sostenível, incluindo cláusulas que permitem a uma comissão de especialistas cortar a conexão de internet de quem proporcionar links para downloads de músicas e vídeos sem o pagamento de licenças de propriedade. A proposição seguiu a lógica da Lei Hadopi, proposta pelo presidente francês Nicolas Sarkozy, um dos mais importantes políticos da direita europeia. No início de 2009, o ministro da Cultura italiano Sandro Bondi, membro do governo conservador de Berlusconi, declarou que seu país também seguiria o modelo francês de ataque às redes P2P, par a par. O governo trabalhista inglês, que se reivindicava de centro-esquerda, enviou ao parlamento um projeto de lei semelhante, denominado Digital Economy Bill. Entretanto, o projeto dos trabalhistas de bloquear sites e redes P2P foi barrado em março de 2010 na Câmara dos Lordes, pois a maioria dos parlamentares considerou que a lei poderia prejudicar a inovação digital. Na Espanha, a reação da blogosfera e dos ativistas de direitos humanos contra a Lei da Economia Sostenível, também conhecida como Lei Antidescargas, foi imediata e contou com a adesão do Partido Popular, historicamente de direita. Um manifesto chamado Em Defensa de los Derechos Fundamentales em Internet foi reproduzido em menos de 6 horas por mais de 58 mil blogs, gerando mais de 1 milhão de páginas sobre o tema. Os exemplos aqui relatados demonstram que temas muito caros ao cyberativismo, tais como a defesa da privacidade, a liberdade de expressão e de compartilhamento de arquivos digitais, têm gerado muita confusão nas forças partidárias tradicionais e têm borrado as fronteiras das antigas lealdades à esquerda ou à direita. A necessidade de novas definições e as dificuldades de inúmeras classificações diante do cyberativismo podem ficar mais evidentes no caso das comunidades de desenvolvimento e disseminação de softwares de código-fonte aberto que incluem o movimento de software livre. Alguns liberais e anarcocapitalistas mais radicais defendem o uso do software livre não pela defesa da igualdade e justiça, mas pela crença na superioridade econômica do modelo de compartilhamento. Isso porque o desenvolvimento colaborativo de códigos melhor aproveitaria as possibilidades interativas disponíveis nas redes de alta velocidade e processamento, bem como aposta na redução dos custos de transação e na superioridade do modelo Bazar para a manutenção e atualização de programas de computador. Raymond, 2001, página 21 a 63. O compartilhamento do conhecimento maximiza o desenvolvimento de bens por aproximar-se o máximo possível da exploração das potencialidades da rede e das características inerentes aos bens informacionais.
Apesar de não gostarem de alardear e politizar sua ação, esses desenvolvedores de origem neoliberal e capitalista, reunidos em torno da defesa do chamado open source, consideraram que o modelo hegemônico de propriedade intelectual, centrado no bloqueio de acesso ao código-fonte, gerava softwares de qualidade inferior. Apregoavam que o futuro é aberto e defendem que a tendência da tecnologia é substituir a remuneração baseada na propriedade pela receita baseada nos serviços. Barlow. Citação. Assim, o movimento de software livre permite colocar o tema da justa distribuição da propriedade como uma questão de liberdade de acesso e assim reunir na defesa do compartilhamento de códigos integrantes das antigas forças liberais, também os oriundos da esquerda democrática e socialista. Para o pesquisador Stephen Ray, quando os cyberhistoriadores olharem para a última década do século XX, encontrarão em 98 o surgimento de duas importantes expressões dos cyberativismos e das guerras via navegadores: The Browser Wars, a desobediência civil eletrônica e o hacktivismo. Nota 7. Para um dos principais coletivos de hacktivistas, autodenominado Cult of the Dead Cow, hacktivismo é uma prática de hacking, pricking ou de criar tecnologias para alcançar um objetivo social ou político. Tradução minha, disponível no hacktivism.org ou web.archive.org. O grupo autodenominado Electronic Disturbance Theater lançou uma série de ações de desobediência civil eletrônica contra o governo mexicano em apoio ao movimento zapatista. Cercado e isolado pelo mass media, o subcomandante Marcos, utilizando a internet, rompe o cerco e se torna o primeiro movimento de comunidades tradicionais a utilizar as redes digitais para sensibilizar a opinião pública internacional. Sem dúvida alguma, não seria tão problemático tentar enquadrar o cyberzapatismo como um movimento de esquerda não ortodoxa que inspirou, em conjunto com os protestos anti-globalização de Seattle, o surgimento do Fórum Social Mundial. Todavia, isso não seria possível com diversas mobilizações cyberativistas ambientais em defesa dos direitos humanos e da maior transparência dos governos, entre outras. Ray descreve que em 98, na Grã-Bretanha, na Austrália, na Índia e na China, em quase todos os continentes, é possível encontrar relatos de hacktividade. Na primavera de 98, um jovem hacker britânico conhecido como JF acessou cerca de 300 sites e colocou um texto e imagens antinucleares. Conseguiu entrar nos servidores desses sites e alterar seu código HTML. Alexander Whitney Samuel, 2004, página 2. Em sua tese de doutorado, afirma que o hacktivismo é o uso não violento, legal ou ilegal, de ferramentas digitais para perseguir finalidades políticas. Nota 8. O original da tradução livre aqui. Ray também encontra as origens do ativismo computadorizado ou cyberativismo já na pré-história da web, em meados de 1980. Como exemplo, Ray lembra que a primeira versão do PeaceNet apareceu no início de 86 e era uma rede de ativistas políticos que utilizavam listas de e-mails e sites Gopher para se comunicar através das fronteiras internacionais. O hacktivismo agigantou-se nos primeiros 10 anos do século XXI e podem ser encontradas desde ações em favor de se obter maior transparência dos dados públicos, como no caso do Transparência Hack Day, ocorrido em outubro de 2009 em São Paulo, até a criação de maquinimas políticos. Maquinima origina-se da reunião das palavras em inglês machine e animation. Trata-se de uma das práticas recombinantes que caracterizam a cybercultura. A empresa que desenvolvia o game Doom, em 1993, lançou um programa que permitia aos seus jogadores gravarem as ações de combate que realizavam dentro do game. Assim, os gamers poderiam analisar sua atuação para melhorar sua performance. Mas, tal como ocorre na história da internet, essa possibilidade foi reconfigurada pelos seus usuários, gerando um outro uso não previsto. Várias pessoas passaram a gravar as cenas de seus avatares no jogo. Logo, muitos jovens criaram roteiros dentro do jogo que eram gravados como se fossem mini-filmes. Desse modo, milhares de pessoas começaram a utilizar o ambiente do game como se fosse um set de filmagens. Silveira, 2009, página 135. O maquinima
político chamado War of Internet Addiction, produzido em um quarto no interior da China, se tornou um enorme sucesso com mais de 10 milhões de visualizações em apenas uma semana. O filme, gravado no ambiente do RPG online World of Warcraft, é uma sátira às tentativas das autoridades chinesas de monitorar e controlar o uso da internet. Dirigido por alguém que se autodenomina Corn Dog, literalmente Sexy Corn, e apoiado por mais de 20 gamers voluntários, teve sua produção realizada em apenas 3 meses, sendo lançado no dia 21 de janeiro de 2010. Shao and Cool 2010. Outro maquinima de denúncia chama-se French Democracy. Foi produzido pelo designer francês de origem chinesa, Alex Chan, sobre o game The Movies, utilizando a plataforma de animação da companhia inglesa Lionhead Studios. O filme trata dos conflitos ocorridos nos subúrbios de Paris em 2005, envolvendo jovens imigrantes. French Democracy busca mostrar a origem da rebelião a partir de 4 personagens centrais, todos imigrantes, que são discriminados e humilhados cotidianamente. Silveira, 2009, página 136. Cultura hacker. O sociólogo Manuel Castells, 2003, página 19, escreveu que, abre aspas, a internet nasceu da improvável interseção da Big Science, da pesquisa militar e da cultura libertária. Fecha aspas. A presença da contracultura norte-americana é claramente encontrada no desenvolvimento histórico da rede mundial de computadores, que nasceu de um projeto do militar no contexto da Guerra Fria. Na perspectiva de Castells, a produção dos sistemas tecnológicos é estruturada culturalmente. Assim, a cultura dos construtores da internet teria moldado seu desenvolvimento. O sociólogo considera que a cultura da internet se caracteriza por uma estrutura em 4 camadas: a tecnomeritocracia dos cientistas, a dos hackers, a comunitária virtual e a empresarial. Castells, 2003, página 34 a 35. Essa junção explicaria a, abre aspas, ideologia da liberdade que é amplamente disseminada no mundo da internet. Fecha aspas, Castells, 2003, página 34. Partindo de outra perspectiva, Pierre Levy, 1999, página 31, também constatou que, abre aspas, um verdadeiro movimento social nascido na Califórnia, na efervescência da contracultura, apossou-se das possibilidades técnicas e inventou o computador pessoal. Fecha aspas. A contracultura tem grande participação na formação da sabercultura, porque ela está na origem da construção da própria internet. O movimento social inspirado pela contracultura, que pregava distribuir o poder e emancipar as pessoas pelo acesso às informações, tem nos hackers a sua principal representação. A definição original de hacker era de, abre aspas, um programador de computador talentoso que poderia resolver qualquer problema muito rapidamente, de modo inovador e utilizando meios não convencionais. Fecha aspas. Entretanto, esse termo foi colocado em disputa quanto mais as redes informacionais adquiriram importância econômica e social. Em um primeiro momento, porque os compromissos dos hackers com a liberdade de informação e com o compartilhamento de códigos eram vistos como negativos para a acumulação e lucratividade das grandes corporações. O clássico da cultura hacker, escrito por Steven Levy em 1984, chamado Hackers, Heroes of the Computer Revolution, permite compreender boa parte das motivações das grandes corporações e as disputas semiológicas ocorridas em torno do termo hacker. Levy relata os pontos centrais que observou nessa subcultura e quais são os elementos que embasam uma ética construída nas comunidades hackers. Abre aspas. Acesso aos computadores deve ser ilimitado e total. Todas as informações deveriam ser livres. Hackers se desconfiam das autoridades e promovem a descentralização. Hackers devem ser julgados por seus hackeamentos e não por outros critérios, tais como escolaridade, idade, raça ou posição social. Você pode criar arte e beleza em um computador. Os computadores podem mudar sua vida para melhor. Levy, 2001, página 27 a 33. Em geral, na matriz do pensamento hacker, está enraizada a ideia de que as informações, inclusive o conhecimento, não devem ser propriedade de ninguém, e mesmo se forem, a cópia de informações não agride ninguém, dada a natureza intangível dos dados. Entre aspas, abre aspas, a informação quer ser livre, fecha aspas, é uma frase atribuída a Stuart Brand, 1985, página 49, que é central no ideário hacker. O pesquisador finlandês Pekka Himanen, 2001, página 18, ao estudar a ética hacker em torno do desenvolvimento do sistema operacional Linux,
constatou que o primeiro valor a guiar a vida de um hacker é a paixão, ou seja, algum objetivo interessante que o move e que é de fato gerador da alegria em sua realização. Fecha aspas. Himanen observou que hackers, quando superam desafios, compartilham seu aprendizado com sua comunidade. Desse modo, os hackers adquirem reputação, disseminando seus conhecimentos e combinando paixão com liberdade para superar desafios complexos. Alexander Galloway tem problematizado a crença aparentemente ingênua de que todo hacker é ético, mas reconhece que mesmo Kevin Mitnick, considerado cracker por muitos ou simplesmente um engenheiro social devido às suas motivações, admite que o código tem uma prioridade maior do que qualquer motivação comercial. Fecha aspas, Galloway, 2004, página 170. Ao estudar o modo como os hackers eram vistos pela mass media, Sandor Weg percebeu que após o 11 de setembro ocorreu uma alteração no discurso. Os hackers que eram apresentados como criminosos comuns passaram a ser noticiados como cyberterroristas. Weg, 2005, também constatou que os artigos na mídia norte-americana usavam cada vez mais um tom sensacionalista para falar de hackers, observando que uma das principais consequências tem sido abrir caminho para a aprovação de leis e regulamentos que limitam o cyberativismo e o hackativismo. A antropóloga Gabriela Coleman critica as representações dicotômicas dos hackers. Ora são apresentados como jovens insanos envolvidos em atividades de intrusão em ambientes protegidos, ora são vistos como visionários tecnológicos utópicos cujo estilo de vida teria um grande potencial de perturbar as patologias do capitalismo e da modernidade em geral. Em contraste com essa apreciação dual, Coleman examinou a natureza heterogênea da sociedade hacker a fim de retratar mais adequadamente o complexo terreno da moralidade hacker e suas relações com um tipo específico de liberalismo. Coleman tem contribuído muito na pesquisa etnográfica sobre o hacktivismo. Em seu estudo sobre a comunidade Debian, que desenvolve uma das mais importantes distribuições do Linux, que foi a base do Linux Ubuntu, analisa como os preceitos éticos, as próprias motivações e os compromissos são transformados pela experiência vivida dos coletivos e pelos procedimentos organizacionais de cada projeto, bem como de que modo os conflitos são resolvidos diante de exigências democráticas em meio a soluções que exigem uma apreciação técnica, portanto uma resposta meritocrática. Essa perspectiva de estudo dos hackers tem adquirido relevância não somente porque sua cultura está na origem da internet, mas devido à importância do chamado FLOSS, Free Libre Open Source Software, para a expansão das redes digitais. Trata-se de comunidades de hackers que desenvolvem programas de computador com um código-fonte aberto e com licenças de propriedade permissivas, que permitem usar, copiar, estudar completamente, melhorar e distribuir as mudanças realizadas no software. O código-fonte de um software contém as rotinas lógicas detalhadamente encadeadas, escritas em uma linguagem de programação, mostrando tudo que o programa realiza. O código-fonte, uma vez transformado em linguagem de máquina, torna-se um código executável. De posse do código-fonte, é possível conhecer, alterar e melhorar o software. Todavia, isso não é possível de posse somente do código executável, pois ele converteu o código-fonte em binário, em um conjunto de zeros e uns, que não podem ser entendidos pelos programadores, a não ser que realizem um complexo processo de engenharia reversa. Eric Raymond, autor de The Cathedral and the Bazaar, Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary, argumenta que os hackers foram conformando comunidades cuja meta principal tem sido a criação tecnológica, o aperfeiçoamento contínuo da destreza pessoal, ou seja, da capacidade de programar códigos com elegância, que sejam reconhecidos pelos demais programadores como de grande qualidade. Para Raymond, 2001, página 28, o lema para as comunidades hackers em relação ao código-fonte do software é libere cedo, libere frequentemente, pois é disseminando rapidamente as fontes que será possível conquistar um grande número de adeptos que colaborem com seu desenvolvimento. O desenvolvimento do Linux não segue as hierarquias e o silêncio das grandes catedrais, mas é barulhento, plano e distribuído como em um bazar. Quanto maior o processo colaborativo, mais rapidamente se aprimorará o software. É comum ouvir nos encontros de FLOSS que a comunidade que, de algum modo, participa do desenvolvimento e manutenção das versões do Linux ultrapassa 100.000 pessoas, espalhadas por todos os continentes. Hackers, códigos e protocolos. Se a eletricidade e o motor a combustão tornaram possível a sociedade industrial, similarmente o software possibilita
a sociedade da informação global. Os trabalhadores do conhecimento, os analistas simbólicos, as indústrias criativas e as indústrias de serviço. Todos esses jogadores fundamentais da economia na sociedade da informação não podem existir sem o software. Manovich, 2008, página 4. Diversos pesquisadores têm se esforçado para classificar as profundas transformações que emergiram a partir dos anos de 1950, como constitutivas de uma nova realidade social, econômica e política. A emergência de uma era pós-industrial, Bell, estaria baseada em uma mudança de paradigma técnico-econômico, DOCE, que teria culminado no uso disseminado da informática, Nora e Mink, culminando em uma era informacional, Lodgkine, com a intensa digitalização das atividades humanas, Negroponte, e com a organização de uma sociedade em rede, Castells. Jean Lodgkin, 1999, página 7, alerta-nos que essa revolução tecnológica nos conduziu a uma civilização, abre aspas, civilização não mais dividida entre aqueles que produzem e os que comandam, mas entre aqueles que detêm o conhecimento e os que são excluídos desse exercício. Nessa sociedade mediatizada, Moraes, o software tornou-se o intermediário indispensável e cada vez mais presente em boa parte das principais atividades humanas. Nessa sociedade de intermediários tecnológicos baseados em softwares, a cultura hacker ganha importância. A preocupação de hackers como Richard Stallman com a transparência do código-fonte é reforçada por análises que demonstram que os códigos têm o mesmo papel que as leis por delimitarem nossas ações, LeSig, e que a comunicação em rede é completamente dependente dos protocolos, Galloway. Abre aspas. Hackers conhecem os códigos melhor que ninguém. Eles falam a língua dos computadores como se fosse uma língua materna. Fecha aspas. Afirmou Galloway, 2004, página 164. Softwares de grande relevância social, com código-fonte fechado, não permitem saber quais rotinas de fato realizam. São inseguros por definição, devido à sua opacidade, e deixam seus usuários completamente dependentes da empresa que os desenvolveu. Hackers ligados ao movimento FLOSS defendem que softwares e protocolos de comunicação devem abrir a possibilidade para todos que quiserem de conhecer completamente aquilo que fazem e como suas rotinas foram escritas. Galloway esclarece que as linguagens de computador e linguagens naturais são muito semelhantes. Como as chamadas línguas naturais, as linguagens de computador mais sofisticadas têm uma sintaxe e uma gramática. Hackers sabem que, tal como as línguas naturais, linguagens de computador têm comunidades e culturas específicas em que a língua é empregada. Galloway, 2004, página 164. Ao contrário do que se poderia afirmar em um contato mais superficial, o código em que o software foi escrito é um tipo muito especial de linguagem. Código é a única linguagem executável. Galloway, 2004, página 165. Os hackers sabem que o código é a primeira língua que realmente faz o que diz. É uma máquina para a conversão de significado em ação. Para Galloway, 2004, página 166, o, abre aspas, código tem um significado semântico, mas também tem uma representação do significado. Assim, enquanto as línguas naturais como o inglês ou o latim só têm um estado legível, o código tem estado um tanto legível e um estado executável. Assim, os hackers são capazes de compreender e agir sobre o que Deleuze, 1992, página 219 a 226, denominou de sociedade de controle e seus mecanismos de gerenciamento protocolar. As pesquisas de Alexander Galloway têm procurado mostrar que os protocolos que viabilizam a comunicação na internet, abre aspas, não só instalam um controle em um terreno que aparenta resistir ativamente a ele, mas na verdade vão além, criando o mais controlado meio de comunicação de massa até então conhecido. Galloway, 2004, página 147. Os protocolos definem o cenário em que a comunicação pode acontecer. Galloway tem mostrado que se alguém se recusa a usar o conjunto de protocolos TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol, será impossível comunicar na internet. Por exemplo, quem se recusar a utilizar o protocolo HTTP não poderá navegar na web. Nesse sentido, abre aspas, opor-se ao protocolo é como opor-se à gravidade. Não há nada que diga que não pode ser feito, mas buscar isso é certamente um equívoco, e no final não se superará a gravidade. Enquanto o controle costumava ser realizado por uma lei da sociedade, agora se apresenta mais como uma lei da natureza.
Devido a isso, resistir ao controle tornou-se de fato muito desafiador. Galloway, 2004, página 147. Desse modo, a própria natureza da resistência e da emancipação mudou em uma era dos protocolos. Protocological Age. Para Galloway, as táticas políticas elaboradas em uma época passada, sem dúvida, falharão, e os hackers percebem isso. Conclusão: o novo individualismo e as novas formas de resistência. Abre aspas, um verdadeiro hacker não é uma pessoa de grupos, fecha aspas, escreveu Stuart Brand em 1972. Ou, como ele iria escrever 15 anos mais tarde, trabalhadores do mundo dispersem-se. Conselho que inverte a mensagem de resistência pela unidade encontrada no Manifesto Comunista de Marx e Engels. Galloway, 2004, página 160. Analisando os discursos que consolidam o pensamento hacker, é possível encontrar uma forte influência liberal que passa pela defesa intransigente das liberdades básicas que se originaram no processo de consolidação da modernidade. Entretanto, hackers pensam um mundo a partir de códigos que são bem intangíveis. Todo processo de bloqueio ao conhecimento dos códigos é injustificável, pois impede que outras pessoas ganhem autonomia e possam elas próprias criar a partir da recombinação e reconfiguração dos códigos. A cultura e a ética de grande parte dos hackers, principalmente os vinculados ao desenvolvimento de softwares de código-fonte aberto, incentivam a emancipação individual pelo conhecimento. Tudo indica que um pensamento típico e ideal do hacktivismo passa por considerar que o custo da liberdade é o conhecimento. Ninguém pode ser autônomo em uma rede lógica se não sabe quem está no controle e o que estão fazendo com o seu computador. Hackers do Floss têm um comportamento extremamente meritocrático. Ao mesmo tempo, seu hiperindividualismo é construído em processos colaborativos. Os desafios encontrados nos códigos e na aplicação dos protocolos devem ser enfrentados e os resultados de sua superação devem ser informados a todos. O conhecimento deve ser livre para que os outros possam contribuir, enquanto ganham mais autonomia no processo de aquisição de conhecimento para si. Seus grupos são menos parecidos com instituições do que com multidões que se formam e desaparecem, a depender das motivações de cada um de seus formadores. Consequentemente, hackers realizam um novo modo de resistência que passa pelo conhecimento e pela autoformação de indivíduos autônomos e colaborativos. Isso porque os hackers exploram as falhas dos protocolos, suas propriedades e suas formas de controle. Abre aspas. O objetivo não é destruir a tecnologia, como apregoam algumas ilusões neoluditas, mas para empurrá-la para um estado de hipertrofia, indo mais longe do que ele pretende ir. Fecha aspas, Galloway, 2004, página 206. Nesse sentido, o verbo hackear deve ser entendido como reconfigurar, explorar novas características, ir além do que os protocolos delimitaram, buscar a superação do controle.